O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, quando olhamos este trecho do Evangelho, vemos Cristo nosso Senhor ainda naquela sequência de discursos bastante duros. Sim, são discursos duros, mas nem de longe discursos violentos ou mentirosos. São duros exatamente porque a verdade não pode ser transmitida de maneira açucarada. A dificuldade de muita gente em compreender o discurso de Jesus é porque estamos acostumados hoje com um discurso muito açucarado, que tem que agradar os ouvidos, que não pode desagradar ninguém. E nesta demanda de tentar agradar a todos, acaba que a verdade vai embora. Não, a verdade precisa ser dita. Não significa ser grosseiro. Jesus não é grosseiro, não é violento, é duro, porque o discurso exige esta dureza própria. Nós vemos alguém que se aproxima dele e faz uma pergunta bastante interessante: o que posso fazer para herdar a vida futura? Jesus faz ali, uma série de relatos acerca dos mandamentos. E ele diz: tudo isso eu já faço, e já faço há muito tempo. Ou seja, era um homem bom,
não era um homem ruim. Mas aí Jesus, logo em seguida, mostra que só ser bom não basta. Por quê? Porque ser bom é aquela obrigação mínima. É aquela obrigação mínima ser bom. Mas Jesus espera de nós que, além de bons, sejamos santos. E aqui está a dificuldade para muita gente compreender. Ai, padre, eu tenho um coração puro, não desejo mal a ninguém, eu sou honesto. Mas aí, não me peça para ir à igreja, que daí eu não vou, eu rezo em casa. Não me peça para fazer caridade, porque daí não, né? Porque senão vai faltar para mim. Vai vendo como que a coisa é diferente? Então Jesus não quer que sejamos somente bons. Ele quer que sejamos santos. É por isso que logo em seguida ele vai tecer um discurso muito interessante na relação que devemos ter com as coisas. Ninguém de nós ignora que precisamos das coisas, dos bens. O que Jesus condena, e condena com veemência, é o apego às coisas. Tem gente que não se ofende muito se você esbarrar nele, se você até mesmo der um soco, tem gente que não se ofende tanto quanto você estragar ou danificar algum bem material. Tem mais amor pelo carro do que pela família, mais amor pelos bens do que por aquilo que realmente importa. É capaz de trocar algo muito importante para a vida por coisas materiais. É isso que Jesus condena. E não estamos falando de coisas grandiosas, não. Quando Jesus diz aqui no Evangelho os ricos, ele não está dizendo só de quem tem dinheiro, porque tem muito pobre também apegado a coisinhas, a cacarecos, a situações, que é tão egoísta quanto quem é apegado aos bens materiais. É isso que Jesus condena, o apego. A nossa relação com as coisas não podem ser uma relação de fim. As coisas, os bens não são um fim em si mesmo, são meios que devem sim nos proporcionar aquilo que precisamos para ter vida digna. O que nós não podemos é nos tornarmos escravos das coisas. Porque quando nos tornamos escravos das coisas, elas roubam o lugar de Deus. Elas passam a ser o centro da vida, daí é difícil herdar o reino dos céus. Por quê? Porque já fizemos a opção pelas coisas. Porque já estabelecemos com as coisas a relação que deveríamos estabelecer com Deus. Minha gente, olha que pergunta bonita este homem faz no início do Evangelho. O que devo fazer para herdar, para receber? Nós bem sabemos o quanto é terrível uma herança de coisas, né? Todos nós já presenciamos brigas terríveis por herança, né? Olha que coisa mais triste, alguém que a vida toda juntou e depois que morre, aquilo que juntou vira situação de briga. Mas não é isso que importa. O que importa é buscarmos a herança da vida eterna. Às vezes gastamos tanta energia com as coisas e esquecemos de gastar energia com aquilo que realmente importa. É por isso que Jesus diz do pobre. Quem é o pobre desde o ponto de vista bíblico? Não é aquele que pura e simplesmente não tem dinheiro. É claro que esse que não tem o dinheiro é pobre porque lhe falta, lhe carece muitíssimas coisas. Mas a pobreza que Jesus espera de nós é aquela que sabe ser grato pelo que tem, que sabe ter relação honesta com as coisas, que é agradecido e sabe ser generoso. Não nos esqueçamos, queridos filhos, que a pobreza que o Senhor espera de nós é a pobreza que nos torna livres, gratos, generosos. E não aquela pobreza mesquinha, não aquela pobreza do desleixo. Esta não. Muito menos a vaidade arraigada, pegada, egoísta. Essa muito menos. Essa nos fecha com certeza todas as portas do paraíso. E é interessante perceber que começa
o Evangelho com um questionamento: como herdar a vida eterna? E Jesus nos mostra. E termina o Evangelho, Jesus nos dizendo que quem tiver a coragem do desapego, quem tiver a coragem de ser homem e mulher de fato libertos, por causa dele e do Evangelho, receberá já nesta vida 100 vezes mais. Mas vejamos que Jesus não está falando de barganha, de troca, de relação com coisas. Receberá 100 vezes mais com perseguição. Por quê? Porque a adesão ao reino de Deus, a adesão ao projeto de Jesus, não é uma adesão a um projeto de luxo, não é adesão a um projeto de puro conforto. Não, nos tira da zona de conforto, nos tira daquela situação mesquinha e nos coloca frente a um desafio de, mesmo em meio a um mundo totalmente mesquinho, pregarmos a beleza da libertação das coisas, da relação com as coisas como sendo meio e não fim. É por isso, queridos filhos, que precisamos ter esta coragem de sermos homens e mulheres em Deus livres, em Deus fora da situação de mesquinhez, estabelecendo uma relação de gratidão, de generosidade, de partilha, para podermos assim sermos livres e tornarmos aqueles que convivem conosco também livres. Sermos bons, claro, precisamos ser bons, porém mais do que bons, santos, e sendo santos, santificarmos o mundo em que vivemos e apressarmos a vinda de Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!